Você já sentiu medo de comer algum determinado tipo de alimento porque ele ia te engordar? Bom, eu me chamo Mariana de Carvalho, sou nutricionista e hoje eu fiz uma enquete lá no meu Instagram. Se você não me segue no Instagram, vai lá, segue, põe bastante coisas lá no Stories, perguntas, porque eu quero conhecer vocês, quero entender aí a dificuldade de vocês, quero ajudar. E hoje esse vídeo aqui é em resposta a uma pesquisa que eu fiz lá no meu Instagram e eu quero trazer aqui pra vocês essas percepções aí que eu tive em relação a esse medo do alimento, a esse medo de engordar. E se você está vendo no Instagram, em qualquer rede social que você estiver vendo, compartilha com seus amigos, compartilha com as suas amigas, porque isso vai trazer bastante informação aí. Talvez ele ou ela também tenha esse medo aí, talvez essas informações vai realmente quebrar um bocado de coisa aí em relação à alimentação que algumas pessoas tenham. E medo de se alimentar é algo muito sério, medo do alimento, de achar que aquele alimento engorda e às vezes até evitar determinados tipos de alimento. Isso pode ser aí algo que a gente precisa de começar a já ligar as anteninhas aí, porque realmente pode fazer um dano, um mal maior para aquela pessoa. Então, compartilha, deixa o seu like, para que esse vídeo, para que vídeos como esse possa estar cada vez mais chegando ao público das pessoas que realmente necessitam. Então, gente, vamos ao fato. Quem já teve medo de emagrecer, de comer determinado tipo de alimento, de emagrecer, por que isso acontece? Quais foram as minhas percepções lá no story? Primeiro, a maioria das pessoas que responderam, entre homens e mulheres, as mulheres responderam que sim. Por que isso, Mari? Por que a maioria das mulheres responderam que tem esse medo da alimentação? Aí eu cheguei a uma conclusão, que a indústria do emagrecimento trabalha em cima do público de mulher. E essa indústria do emagrecimento que promove esse medo do alimento para que elas possam, né, acreditar no produto deles, para que elas possam acreditar no emagrecimento que elas estão oferecendo, insere todos esses pensamentos aí nas mulheres. Por que o público homem geralmente respondeu que não? A maioria, todos os homens responderam que não tem medo. Porque a indústria já trabalha em outro método aí com os homens, que é no ganho de massa muscular. Se eu tivesse feito uma pergunta de suplemento, talvez a maioria dos homens teriam me respondido, né? Teriam me trago ali uma resposta positiva em relação a eles, em relação a esse tipo de assunto. Mas como eu fiz algo relacionado ao emagrecimento, eu percebo que as mulheres estão mais em busca disso. E elas estão sofrendo mais por informações erradas em relação à alimentação, em relação à nutrição, em relação ao emagrecimento. E aqui eu volto o meu foco. Porque esse medo de se alimentar, ele pode mais tarde se transformar em uma bulimia, ele pode se transformar em uma anorexia, que são aí comportamentos relacionados à alimentação, ao próprio corpo, à visão do corpo e ao alimento. E quando a indústria trabalha, né, em cima disso, quando algumas pessoas erroneamente, sem entender os males que isso causa, para promover ali uma venda do seu produto, para promover uma venda dos seus serviços, usa esse gatilho do medo das pessoas em relação ao emagrecimento para poderem se promover, dizendo que tal alimento é maléfico, dizendo que tal alimento engorda, isso fica em nós como o quê? Como aquele alimento vai nos fazer mal. E muitas das vezes a gente até tem uma história com aquele alimento. Um caso que eu gosto de citar muito e que realmente eu bato nessa tecla é o arroz. As pessoas, elas têm esse medo e essa questão do arroz aí, porque o arroz é uma coisa, um alimento que a gente come desde a nossa infância. E aí chega um determinado momento que esse arroz faz totalmente mal para você. Imagina, você vai ficar com medo de comer arroz, você vai ficar com medo de comer um doce, você vai ficar com medo de comer determinado tipo de alimento, sempre pensando que aquele alimento vai te engordar. E quando você vai lá e come, imagina o sentimento que você fica. Você fica no sentimento de culpa, de frustração, de que você não consegue alcançar o que você quer, que você tá ali, né, comendo algo que você faz mal. Gente, e aí para tudo.
para tudo, porque isso é um assunto grave. Isso é um assunto que a gente precisa de realmente compartilhar com as pessoas e dizer para as pessoas a verdade, que não é o alimento que está fazendo elas mal, que não é o alimento que está ali proporcionando para elas engordarem, que é justamente esses fatos que estão colocando na mente delas que está fazendo com que elas ganhem peso, que está fazendo com que elas tenham essa questão de ganhar mais peso. Esse medo do alimento não promove saúde e não ajuda em nada no processo do emagrecimento. E aí a gente vê muitos anúncios na internet, muitas blogueiras, muita gente sem noção, sem entendimento do que é realmente o valor nutricional e sentimental e emocional ali do alimento, propagando algo assim. E aí as pessoas estão cada vez mais doentes em relação à alimentação, em relação ao corpo. Elas encontram-se em um estado de que precisam fazer dieta para poder emagrecer, passam fome e ficam sem comer horas e deixam de comer os alimentos que elas gostam. Gente, eu trabalho constantemente com pessoas e eu vejo sempre quando eu vou conversar com algumas pessoas e elas... eu tento passar essa paz, essa tranquilidade em relação à alimentação, de passar informações verdadeiras, é o que eu passo realmente para as pessoas, que o alimento não é esse vilão todo, que o vilão não é o alimento, e sim a nossa relação com aquele alimento. E aí quando eu vejo que ao passar isso para as pessoas, poxa, hoje eu pude ter um jantar tranquilo. Obrigada que hoje eu pude comer o meu arroz em paz. E as pessoas não estão comendo em paz por causa de tudo isso, por causa desse medo. E esse medo que a gente tem da alimentação, esse medo que a gente tem do alimento, causa o quê, gente? Causa o quê? Causa em nós essa perturbação na alimentação. A gente fica mais ansioso, a gente fica mais estressado, porque o alimento é algo que é pra gente comer, pra gente viver, pra gente se sentir bem, pra gente estar em paz, e nós não estamos mais nos sentindo em paz com o alimento, com aquele alimento que já nos nutre há vários anos. E a gente não está mais sentindo paz. Por quê? Não é o alimento, é os nossos hábitos de vida diário, é a nossa relação ali com o alimento que está piorando cada vez mais. E aí quando a gente vê lá na internet, tal alimento é maléfico, causa isso, causa aquilo, causa aquilo. Aí as pessoas clicam lá, lê aquela matéria sensacionalista em relação à alimentação, em relação a determinado tipo de alimento, e fica já ali sempre assim com medo do carboidrato. Poxa, as pessoas têm medo de carboidrato. Tem gente que me fala que tem 2 anos sem comer carboidrato. Por causa de quê? Por causa do medo. E isso não ajuda as pessoas a emagrecer. Não fazem com que elas emagreçam. Por mais que elas acreditem nisso, porque a indústria quer que elas acreditem, porque a pessoa que deixa de comer carboidrato, ela vai sempre optar por quê? Por alimentos diet, por alimentos light, e aí vai vender mais esses produtos, vai se preocupar mais em pesquisar dietas ali, gerando ali uma busca maior por essas dietas low carbs, gerando uma busca maior por sites onde tem ali essas dietas, gerando uma busca por pessoas que vendem esse tipo de dieta ilegalmente, porque é ilegal, tá? Se você quer realmente ter um acompanhamento, ter uma dieta que é feita para você, você tem que ir em busca de um nutricionista, que sim, o nutricionista é apto a te passar uma dieta prescrita para você, e não essas dietas de blog, não essas dietas aí de site. Porque não é só o fator dos cálculos da dieta, e sim vários fatores aí. Não é o fator do carboidrato fazer mal, mas sim o equilíbrio que a gente tem que ter ali na nossa alimentação. Não é eu sempre falo, gente, não é retirar os alimentos, é a gente saber lidar com ele nos nossos dia a dia, a gente saber como que aquele alimento vai ser inserido de forma saudável na nossa rotina, para que não nos prejudique. Não é o alimento que nos faz mal, é o exagero que nos faz mal. O exagero, as extremidades aí que a gente sempre está nela. E as pessoas têm medo de comer frutas, as pessoas têm medo de comer arroz, de comer feijão, porque isso engorda. Como assim, gente?
Vamos aí ligando as nossas antenas aí para a gente poder não estar caindo mais nessas. Por quê? Isso não ajuda no emagrecimento, isso prejudica, isso ao longo do tempo vai fazendo com que você se sinta mais frustrada, vai fazendo com que você se sinta mais frustrado, vai fazendo com que você desenvolva, até chegar ao ponto de você desenvolver uma bulimia, uma anorexia. E aí é onde as pessoas começam a se preocupar. Mas quando está aqui com medo de se alimentar, com medo de comer determinados tipos de alimento, fazendo aquelas dietas restritivas para emagrecer, ninguém se preocupa. Porque está no início. Sendo que a gente tem que cortar o mal a partir de agora. Se você já tentou fazer dieta, já caiu nessas daí de chá, disso, daquilo, está na hora de você acordar, porque senão você vai entrar para um quadro maior, para um quadro pior, onde vai piorar isso. O primeiro caminho é aqui, os medos que a gente tem. E a gente sempre buscando ali em fontes que são próprias para te causar isso. Em fontes que são próprias para te causar um medo. Levando informações para as pessoas que não têm capacidade de entender aquela informação. Porque, lógico, o arroz ele tem suas calorias. Mas, se você souber ali fazer esse equilíbrio, quem vai saber fazer esse equilíbrio para você? É você sozinha? É você sozinho que vai colocar esse equilíbrio aí? Não é. Então, assim, quer saber, quer entender o que é melhor para você? O que é melhor para você? Não fique buscando em sites, em blogs. Busque em pessoas que vão te auxiliar, como nutricionista, em profissionais que vão te auxiliar, você entender o que é melhor para você, você aprender o que é melhor para você. Enquanto você estiver sempre aí buscando informações para saber, para entender, mais difícil vai ficar para você conciliar do que realmente vai ser o melhor para você. Porque você não detém todo essa questão de conseguir analisar o que é melhor para você. Por mais que a gente ache que a gente tenha, é sempre a gente ter essa noção de que a gente pode estar fazendo mal, a gente pode estar, aquele remédio que às vezes você toma sem prescrição, ele pode estar te fazendo mal. Por que ele está te fazendo mal? Porque você não conhece as dosagens corretas, você não sabe o que é melhor para você, você não sabe de quanto em quantas horas, de quanto em quanto tempo que é melhor para você. E a mesma coisa é a nutrição, a mesma coisa é a alimentação. Porque, não, você come desde quando você era criança, tudo bem, come. Só que houve erros aí na sua formação alimentar que você precisa corrigir. Houve erros no seu aprendizado sobre a alimentação que você vai precisar corrigir. E como que você vai corrigir isso? Sozinho, sem a ajuda de um profissional, vai ser muito mais difícil. E quanto mais você tentar isso sozinho, quanto mais você for fazendo isso sozinho, mais você vai encontrar pedras no caminho e vai colocar pedras no seu caminho para que você tropece. Porque a indústria do emagrecimento, ela está fazendo isso para te manter preso ali naquele ciclo. Porque enquanto você estiver preso nesse ciclo que eles formulam para vocês vão continuar assim, dessa forma, acreditando que aquele alimento é maléfico, com medo de comer ele, acreditando que determinados tipos de chá, de dieta é o melhor para você e você precisa fazer, você precisa passar fome e cada vez você vai gerando esse quadro de compulsão alimentar, podendo chegar a um quadro pior, a um momento pior. Porque nenhum desses fatores, se isso fosse realmente um milagre para a sociedade, a gente não teria um grande número de obesidade. Nós não teríamos um grande número de sobrepeso. E aí a gente precisa de analisar esses dados. As mulheres estão realmente sendo alvo dessa indústria do emagrecimento. E você, mulher, você que está me assistindo, você que de alguma forma esse vídeo chegou até você, passe a analisar isso. O medo, ele está te causando uma prisão, ele está te prendendo a uma prisão. A uma prisão de que você não vai conseguir sair dela tão facilmente. Porque não é fácil assim emagrecer. Não é fácil assim você mudar esses seus hábitos de vida. Não é com uma dieta de 21 dias. Não é com um plano aí que você pegou lá do grupo tal, que passou ali, que você vai conseguir emagrecer. É sim você entender
os seus fatores individualmente que fazem com que você ganhe peso. E aí estão vários fatores interligados aí. E um deles é esse medo pelo alimento, o medo de se alimentar. Você precisa de ter segurança, você precisa entender realmente os valores dos alimentos. Mas valores não apenas nutricionalmente. Que o valor do alimento não é só nutricionalmente, ele tem muito mais que isso. Então, passe a desapegar dessas dietas malucas, passe a desapegar disso e aprenda a não ter medo do alimento. Não é que você, agora quando a pessoa já tem esse medo inserido, ela vai ter que aprender a se libertar desse medo. Aí se acalmando, tudo bem quando você funda o pé na jaca ali, por que você está fazendo isso? Por que você está comendo a mais do que você poderia comer? Por que você não está tendo o controle que você deveria ter na sua alimentação? É isso que a gente deve pensar. É sobre isso que nós devemos questionar cada vez mais a nós mesmos. Por que nós não conseguimos controlar diante da alimentação? Porque aí está a solução do seu problema, tá bom, gente? Beijo e até o próximo vídeo.